Então, lá na página 307, quem tiver o livro da mesma edição, no trato com o invisível, traz a seguinte epígrafe. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Marcos, capítulo 3, versículo 23. Esta passagem do Evangelho é sumamente esclarecedora para os companheiros da atualidade, que nas tarefas do espiritismo cristão se esforçam por auxiliar desencarnados infelizes a se equilibrarem no caminho redentor. Ninguém guarde êxito imediato ao procurar amparar os que se perderam na desorientação. É impossível dispensar a colaboração do tempo para que se esclareçam as personagens das tragédias humanas. E, segundo sabemos, nem mesmo os apóstolos conseguiram, de pronto, convencer as entidades perturbadas. Quanto ao realismo de sua perigosa situação, todavia, sem atitudes esterilizantes, muito pode fazer o discípulo no setor dessas atividades iluminativas. Na atualidade, companheiros devotados ao serviço ainda sofrem a perseguição dos adversários da luz, que lhes atribui sombrio pacto com poderes perversos. O sectarismo religioso cognomina os seguidores de Satanás, impondo-lhes torturas e humilhações. No entanto, as mesmas repreensões e recriminações descabidas foram atiradas ao Mestre Jesus pelo sacerdócio organizado de seu tempo. Atendendo aos enfermos e obsediados, entregues a destrutivas forças da sombra, recebeu Jesus o título de feiticeiro, filho de Beelzebul. Isso constitui significativa recordação que, naturalmente, infundirá muito conforto aos discípulos novos. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Então, a gente convida a Lu para poder fazer a prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Jesus. E, Mestre, mais uma vez aqui estamos, em Teu nome, para estudar o Teu Evangelho, os Teus ensinamentos. Permita, Senhor, que os bons anjos de luz, nossos mentores, que há muito nos acompanham, possam conosco estar, nos intuindo e conduzindo, Senhor, o estudo, para que os conhecimentos aqui falados possam penetrar em nossos corações, possam nos ajudar e ajudar a todos aqueles que estão ao nosso redor e que possam, Senhor, nos nortear na seara da vida, para que possamos, dentro de vossa estrada, fazer o bem, amar, perdoar e servir em Teu nome. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Obrigado, Lu, pela prece inicial. Então, nós vamos começar o estudo hoje do capítulo 25 do livro Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. O capítulo 25 chama Efeitos da Oração. Então, nós vamos tentar fazer a metade do capítulo hoje e continuar a metade no próximo encontro. É um título riquíssimo, que a gente tem muito a discutir, muito a aprender do significado dessa mensagem maravilhosa que André Luiz tenta nos passar nessas entrelinhas. Efeitos da oração. As luzes da prece inundaram o vasto recinto. Esse iniciozinho aqui, eu já queria parar para a gente poder conversar um pouquinho. As luzes da prece inundaram o vasto recinto. Por quê? A equipe desse pronto-socorro espiritual, eles estão em um salão fazendo atendimento nesse pronto-socorro espiritual aos espíritos enfermos que estão em tratamento nesse salão. E esses espíritos, eles estão, como se dizem, no estado de adormecidos, no estado de letargia. Tanto é que eles são chamados de verdadeiras múmias. Por quê? Porque estão adormecidos devido à sua dor, devido ao seu caminhar tortuoso quando encarnado. Então, eles estão nesse estado de latência, de dormência, precisando de tratamento. E é isso que, nesse momento, a equipe desse pronto-socorro espiritual está fazendo, junto
com Aniceto, André Luiz e Vicente, que é o trio dos personagens desse capítulo. Auxiliando esse processo de cura, nós temos a esposa do coordenador desse pronto-socorro, chamado Ismália. É um espírito de luz que, na verdade, Ismália está em planos vibracionais mais elevados, mas ela recebeu autorização para, de tempos e tempos, auxiliar o seu esposo, que está nesse plano mais inferior ao dela, nesse pronto-socorro espiritual. Então, Ismália, no capítulo anterior, fez uma oração maravilhosa, pedindo a Deus, a Jesus Cristo, que intercedesse para esses espíritos que estão adormecidos, em latência, que pudesse interceder por eles, auxiliando esses espíritos para poderem acordar, para poder tentarem olhar para a luz de Deus, para o caminho divino. Então foi essa oração fabulosa que Ismália fez em conjunto com todos. Então a oração foi compartilhada por todos. E aqui é interessante, por isso que ele diz: as luzes da prece inundaram o vasto recinto. Foram as luzes. Pois não, É bom ressaltar que esse sono não era um sono tranquilo, né? Eles estavam num sono perturbado, como se estivesse num eterno pesadelo. Isso, muito bem lembrado. Tanto é que o capítulo anterior chama de pesadelos. Até falou sobre pesadelos. Bem lembrado, esse sono não é um sono tranquilo, é um sono inquieto, um sono perturbado. Por quê? Devido à própria consciência do espírito, do caminho perverso que eles caminharam. Então aí eles começam, André Luiz, dizendo que as luzes da prece inundaram o vasto recinto. Então, por que as luzes? Porque foram um somatório de todos. Todos em preces irradiaram luz. Esse efeito fabuloso da prece que é iluminar, mas na verdade não é gerar luz, é intensificar a luz do Espírito, porque nós já somos luzes, mas isso não sou eu que estou falando. Quem disse isso foi Cristo. E foi muito bem relatado no capítulo 5 de Mateus, no seu versículo 14, Mateus nos diz que Cristo afirmou: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, uma hora a sua luz vai brilhar. Como que se brilha a luz? Segunda lei natural. Então, aqui a gente vai lembrar. Temos o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A primeira parte chama Causas Básicas, que falam de questões básicas. A segunda parte fala sobre o mundo espiritual e mostra para a gente como que é a organização do mundo espiritual e do espírito. A terceira parte fala sobre as leis morais, que é a lei divina ou natural. E a quarta parte fala das esperanças e consolações. E da terceira parte do livro dos Espíritos, que falam sobre a lei divina. O que é a lei divina? É a lei natural, é a lei de Deus. E continuam os Espíritos a responder para Kardec que é a única responsável pela felicidade do homem. E mais, eles completam que o homem só é infeliz quando se afasta da lei divina, da lei da natural. E para facilitar a nossa compreensão da lei de Deus, Kardec dividiu a lei de Deus em 10 partes. A primeira lei é a lei da oração, que a gente chama de lei da adoração. O que é adorar? É elevar o pensamento a Deus, ou seja, é entrar em oração. O tema desse capítulo hoje, Efeitos da Oração, já é a primeira lei divina, lei da adoração, que é o ato de você elevar o pensamento a Deus. E a segunda lei divina é a lei do trabalho. Para que nós possamos brilhar a nossa luz, é necessário o trabalho no bem. E aí é interessante nós entendermos o conceito de trabalho dentro da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos nos diz que trabalho é todo ato benéfico para o próximo. Então, sempre quando você está trabalhando em função do próximo, você está fazendo o quê? Brilhar a sua luz.
Por isso que o trabalho também é encarado como um ato de oração, o trabalho realizado no bem. Então, por isso que Cristo bem nos disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode colocar uma cidade edificada, ou seja, o que é uma cidade edificada? É uma cidade que foi feita para estar no alto, sobre um monte. Nós somos partículas de Deus. Nós fomos feitos para brilhar. Nós temos que fazer brilhar a nossa luz através da lei do trabalho. E é isso que esses irmãos estavam fazendo lá, trabalhando no bem, trabalhando intencionalmente para quê? Para recuperar aqueles irmãos que estavam adormecidos. Então, quando eles entraram em conjunto, no ato de orar em conjunto, cada um estava resplandecendo o seu perispírito, emitindo todos uma luz fabulosa que invadia o recinto. Por isso que André Luiz nos falou, as luzes da prece inundaram o vasto recinto, uma luz contagiante. E Jesus também, escrito por Mateus, agora sim no capítulo 7 de Mateus, no versículo 7, pedi e dar-se-vos-ás. Buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. O que significa isso? Se você ora com fervor, não há oração sem resposta. A oração com fervor. Pedir e dar-se-vos-ás. Então é isso que eles estão fazendo. Eles estão pedindo intercessão para aqueles irmãos que estão adormecidos em processo de pesadelo espiritual. O que Emmanuel tem para falar a respeito disso? É interessante que lá no livro chamado Escrínio de Luz, que é um livro editado por Emmanuel, no capítulo 9 desse livro, Escrínio de Luz, chama A Prece. O que Emmanuel fala? A oração não será um processo de fuga do caminho escuro que nos cabe percorrer. Cada um tem o seu caminho. As fases tenebrosas de escuridão que nós temos que passar. Por quê? Porque foram desvios que nós fizemos em encarnações outroras ou até nessa mesma encarnação do caminho do bem. Algumas vezes nós desviamos do caminho do bem. Esse desvio no caminho do bem é o afastamento da luz. Então, significa etapas de sombra que nós temos que percorrer. Então, a gente vai ter esses caminhos tenebrosos para percorrer, esses caminhos de sombra. Mas Emmanuel nos diz que a oração não será um processo de fuga desse caminho escuro, que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nosso coração, clareando-nos a marcha. Olha que bonito. Então, a oração, ela nos encandece o coração. Nas fases tenebrosas da nossa vida, é essa incandescência que vai nos facilitar o caminhar nas noites escuras. É muito mais fácil caminhar no meio de uma escuridão com uma lanterna na mão. Essa lanterna, esse feixe de luz, é o coração aceso, incandescente pela oração realizada em prol do bem dos nossos irmãos. E só para corroborar isso que você está falando, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, é no capítulo 27, no item 12, ele fala exatamente da prece, tá? Então, a ação da prece. Ele fala que uma das ações da prece é a salutar inspiração dos bons espíritos. E aí ele complementa, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém, desviar a nós dos maus pensamentos que nos podem causar danos. Eles nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Eles apenas evitam que a infringamos, dirigindo nosso livre-arbítrio. Então, é exatamente isso que você estava falando, casando exatamente com isso, né? Uma das ações da prece, ela faz o quê? Ela eleva o nosso padrão vibratório, permite com que a gente se ligue à influência dos bons espíritos, e eles o quê? Eles nos influenciam não para nos afastar do mal, porque é necessário que a gente passe pelas provas que precisamos passar para atingirmos a nossa evolução, para que a gente consiga galgar os degraus que a gente precisa.
mas eles podem nos intuir. Mesmo nos intuindo, o livre-arbítrio continua sendo nosso. Portanto, nós somos o agente da nossa história. E o bacana que você falou também é sobre o fato da oração de afastar os maus pensamentos. Sempre orar e vigiar, né? É isso. Porque nós somos os maiores boicotadores da nossa felicidade. Diariamente, se a gente puder observar, a quantidade de pensamentos não positivos que nos assombram são vários. E esses pensamentos não positivos são eles que diminuem a nossa luz, nos gerando sombra. E quando a gente ora, que a gente fala que encandece o coração, né, que ilumina o coração, é isso. Nós afastamos essas faixas de sombra que nós trazemos para nós mesmos, através da abertura aos pensamentos não edificantes. As luzes da prece inundaram o vasto recinto. Palpitava em tudo agora uma claridade serena, doce, irradiante, muito diversa da luminosidade artificial. E é interessante que ele traz aqui que palpitava uma luminosidade irradiante, o que contagia o próximo, né? Então, orar em conjunto é isso. Nós contagiamos um ao outro através dessa irradiação. Irradiação é a dissipação da energia para o próximo, nossa para o próximo, né? E não é isso que nós fazemos nos nossos encontros aqui, de conversando, nós estamos orando. Isso aqui é uma oração. É uma conversa sobre o bem do próximo. Então, isso aqui nós vamos, cada um com um pensamento edificante, de leitura edificante, de comentário no bem, porque isso nós vamos nos enriquecendo com os próprios pensamentos que vão irradiando luz um para o outro. É que os radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar, como se obedecesse a misterioso processo de segmentação, e caíam sempre sobre os corpos inanimados, enrijecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. Quando a gente ora, a gente eleva o pensamento a Deus, a gente acende o nosso patamar vibracional. Com isso, o nosso perispírito ele se ilumina, ele irradia. Então, flocos radiosos partem de nós em direção aos céus e retornam para o alvo da nossa oração. Nós vimos isso no encontro passado, que era feita uma oração elevada aos céus, e dos céus vinham flocos que caíam sobre quem estava orando e depois eram direcionados para o alvo da oração. Chama-se ajuda direcional da prece. E aqui eu quero trazer um comentário que está lá na Revista Espírita, ano 4º, que é junho de 1861, pelo Espírito Joly. Então, só para a gente lembrar, né? O estudo ele é fundamentado no Pentateuco Kardeciano, que são as 5 obras básicas de Kardec, e também nas revistas espíritas. O que foram as revistas espíritas? Kardec lançou o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da doutrina espírita, em 1857. Em 1858, ele começou, então, a lançar periódicos mensais, no ano seguinte, 1858, e foi até 1869. Ou seja, foram aí 11 anos de publicação mensais da Revista Espírita. Gerou 135 exemplares. E esses exemplares da Revista Espírita também constituem o arsenal bibliográfico que nos fundamenta os estudos da doutrina espírita. No 4º ano da Revista Espírita, ora, se começou a publicar em 1858, 59, 60, 1861. Foi o 4º ano da revista. Nesse 4º ano da revista, na publicação de julho, na França, o Espírito de Joly, ele escreveu para a gente o seguinte: é no fluido ardoroso, o impulso de amor, que da alma se projeta e se eleva ao Senhor. Pensamos mais e mais por eles até o fim. A prece, sempre a prece, essa centelha divina,
faz-se foco de amor, pois ao final domina. Sim, pelos mortos, sempre oremos com fervor, que Ele nos enviará doce raio de amor. Isso foi em 1861, por um espírito Joly na França. E nós estamos agora, em 2022, estudando uma obra psicografada de Chico Xavier, da década de 1940, cujo assunto é exatamente isso que o espírito Joly está falando, da prece feita para esses mortos, para se orar por eles, que Deus responderá com amor. Essas luzes são essas centelhas divinas que Joly falou. Faz-se foco de amor, pois ao final domina. Ele vos enviará raios de amor. Os flocos radiosos que partiam de nós são esses flocos que o espírito Joly está falando. São flocos originados do amor divino que nos contagiou, que contagiou quem estava orando, que contagia sempre que ora no bem. Centelha divina do amor, que se irradia para todos. Eu estava boquiaberto, André Luiz falando. Ora, a gente já está, né? A gente já está boquiaberto aqui de imaginar nessa oração fabulosa, essa luz irradiando, né? Todo mundo sentindo e contagiando aqueles irmãozinhos que estavam adormecidos nos pesadelos do sono inquietante, espiritual. Eu estava boquiaberto, André Luiz comentando. Não me fora permitido contemplar fenômenos dessa natureza em nosso lar. Lembrando que esse é o segundo livro, Nosso Lar é o primeiro livro, representa a saída de André Luiz dos 8 anos da região umbralina, ele ficou padecendo 8 anos no umbral, sendo resgatado. Nosso Lar é uma colônia de tratamento espiritual, sai do umbral, vai para Nosso Lar ser tratado. E ali, quando ele é tratado no Nosso Lar, ele vai e se recupera, descobre quão materialista ele foi na sua última encarnação como médico na Terra. Vendo a sua materialidade, ele vê a necessidade dele ampliar os seus horizontes, estender o seu coração para tentar se projetar rumo ao infinito amor divino. E começa as lições dele em Nosso Lar, de humildade. Ele começa a varrer o chão, ele era médico, então ensino em humildade, até ele aprendesse o valor espiritual do trabalho no bem. E ele sai do Nosso Lar, agora uma vez já formado espiritualmente, ele não tinha visto isso em Nosso Lar. Aliás, concluía ainda não receber auxílio magnético às percepções, senão poucas horas antes da viagem. Antes dele fazer essa incursão com Aniceto e Vicente para a Terra, parando nesse pronto-socorro, ele teve umas lições de magnetismo para poder ampliar as percepções dele. Até então, quando ele não teve essas lições desse magnetismo, ele só estava conseguindo perceber isso tudo, os flocos de luz, os flocos de neve que caíram na sua fronte, das orações, devido ao magnetismo que Aniceto fez com ele lá para que pudesse ampliar suas percepções. A claridade crescia e estendia assim, esse espetáculo prodigioso. Então, naquela oração em conjunto, ia se estendendo, porque era uma oração em conjunto. Quando a gente pega uma chama de um fósforo, pega uma chama de outro fósforo junto, as duas formam uma chama maior. É isso com a oração em conjunto. É isso que acontece conosco agora, através do nosso pensamento vibracional em conjunto, nosso patamar vibracional que nós estamos aqui. A minha chaminha está coincidindo com a chaminha da Lu, com a chaminha da Adriana, da Zenaide, da Isabel, do Márcio, da Bianca, da Nageli, de todos que estão aqui, se formando uma chama maravilhosa. E é isso que aconteceu lá nesses salões. A claridade crescia, estendia esse espetáculo prodigioso. Agora, porém, abandonáramos a atitude de recolhimento destinado à concentração de nossas próprias forças e emissão de energias vibratórias. Nossos corpos, todavia, continuavam envolvidos em vasto círculo
radiante. É essa irradiação da prece. Os corpos ficavam envolvidos, ou seja, o perispírito ali deles, o corpo do espírito é o seu perispírito. O perispírito deles estavam envolvido em vasto círculo irradiante. Faça brilhar a vossa luz. E eles estavam fazendo brilhar a luz deles, da irradiação da prece. E o capítulo 10 desse livro, Chico Xavier, Coração Missionário, quem ditou foi Maria Dolores. Esse capítulo chama A Prece. Para a gente lembrar, Maria Dolores, baiana, ela com 16 anos já estava formando como professora. Passou a trabalhar na Bahia, fazer trabalho no bem, teve uma certa produção literária. Na década de 40, ela conheceu o Espiritismo. Na verdade, Maria Dolores, ela não chamava Maria Dolores, ela chamava Maria de Carvalho Leite. O conhecido apelido dela era como Maria Dolores, pseudônimo dela depois que ela desencarnou. Maria Dolores, ela desencarna com seus 57 anos. Depois de algum tempo desencarnada, Maria Dolores ela vem e entra em espírito em contato com Chico, mandando algumas obras da espiritualidade. Esse espírito que, quando encarnado, se dedicou ao trabalho do bem na cidade baiana. E um trecho que eu quero trazer para a gente, consubstanciar essa irradiação dos corpos pela emissão da oração, Maria Dolores nos diz o seguinte: a prece, seja onde for, ditada por teus lábios ou pelos meus, é uma prova irretorquível da existência de Deus. E se surgem embaraçosos na vereda que transpus, a prece me leva sempre à direção de Jesus. É aquele efeito da prece unidirecional à espiritualidade de luz máxima, que é Jesus Cristo. Irradiação da prece é isso. Imagina, cada um emitindo um raio de luz direcionado à espiritualidade superior e esses raios se sobrepondo. Era isso que André Luiz estava visualizando, a irradiação de cada perispírito daquele de fabuloso, vasto círculo irradiante de luz. Prosseguindo, porém, o grande silêncio, notei que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Comecei a ver, como no caso de Ana, então lembrar que Ana era um desses espíritos adormecidos que tinha cometido grave atentado contra o seu marido, espírito muito comprometido, espírito que estava precisando muito dessas irradiações, cometeu esse assassino terrível. Então ele fala, comecei a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos... Então aqui a gente fala, mas não era espírito, Marco, que estava lá, como é que está falando de esqueleto misérrimo? O perispírito deformado, né? O perispírito, porque o perispírito, ele guarda a conformação da sua última encarnação. Quanto mais você leva uma vida degradada, imerso no mal, mais você degrada esse perispírito. Fabulosos esqueléticos, múmias humanas. Eu comecei a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra, além das máscaras mortuárias. Núcleos que se mostravam dentro de formas variadíssimas. E nós vimos esses núcleos de sombras em livro anterior. O Nosso Lar, que fala sobre o vampirismo, André Luiz sai do setor com a enfermeira que auxiliava e vai verificar um espírito que está deambulando lá fora, né? E quando ele chega mais perto, a enfermeira... Então, André Luiz começa a ver vários pontos sombrios no espírito. Cada ponto sombrio era uma deformação do perispírito devido a um ato maléfico praticado. Naquele caso, era um assassino, né, de várias crianças. Aqui, outros assassinos, outros pontos enegrecidos, né? Então... E lembrar que o perispírito ele não guarda só essas impressões dessa última encarnação, mas também das outras. Então, é como se fosse um grande HD, né? Ele vai guardando essas impressões. Naquele livro que a gente estudou também, Entre a Terra e o Céu, né? Isso. Lembra do menino que ele passou várias encarnações com problemas na laringe, depois
que afogou também porque ele tinha, numa das encarnações passadas, tomado ácido para se matar, né? Então ele deforma. Então, assim, não é só a impressão da última encarnação, mas são de várias encarnações que você vai guardando ali e geram esses pontos obscuros. E muitas vezes, as provas e expiações que a gente está nessa encarnação é exatamente para depurar esses centros de sombra que estão lá no nosso perispírito, essa reparação que a gente tem que fazer. Muito bem lembrado, né? Então, nas nossas encarnações, a gente pode sair com um vestuário muito melhor ou não, né? As bolhas luminosas caíam incessantes. Então, que bolhas luminosas eram essas? Eram resultantes das orações. Então, as bolhas luminosas caíam incessante, mas agora, como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente, concentravam-se quase todas sobre as frontes imóveis. A oração que é feita é direcionada para o alto recebe a oração e reverbera como essas bolhas, né, os sinais de bolha que parte de quem está orando, direcionado de forma inteligente, com o consentimento da espiritualidade superior para aqueles irmãos que estão necessitados. Por isso que falam, agora direcionados por uma vontade inteligente. Então, pude observar o inaudito e inconcebível para mim. Então, as múmias, que são esses irmãozinhos adormecidos, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida. Então, veja o efeito da oração. Eles orando, irradiando luz, recebendo autorização da espiritualidade superior, para que essa luz fosse convertida em bolhas, energia. Essa bolha era energia, né? Em energias agora direcionado por essa espiritualidade superior, e esses irmãozinhos que em princípio estavam inertes, começam então a manifestar os primeiros sintomas de movimento. O que significa isso? A recuperação daqueles espíritos adormecidos, o início de uma recuperação, de uma energização do bem, né? Uma resposta ao estímulo do bem, o início de uma resposta ao estímulo do bem. Só para complementar, por exemplo, porque a gente pode se perguntar, né? Por que a espiritualidade superior tem que se fazer desses irmãos ali que estão em Campos da Paz, que é um pronto-socorro espiritual, para ajudar esses irmãos que estão ali imobilizados, que estão ali em sofrimento? Porque esses irmãos mais materializados, eles são tão densos, eles são tão apegados à matéria, que eles não conseguem nem enxergar e nem perceber a ajuda que vem de espírito de envergadura maior. Então, é necessário essa ponte por quem está mais próximo deles, para que eles possam perceber a ajuda e se deixar serem ajudados, porque a gente só é ajudado quando a gente quer também, né? Então, eles têm que ter esse despertamento deles, né? E isso é o mérito deles, é o despertamento, é o reconhecimento de que eles fizeram algo errado e que precisam reparar e que precisam melhorar. E que está o mérito, e aí por isso que eles avançam. Então, esses irmãos estavam servindo de ponte exatamente por isso, porque se não fosse dessa maneira, esses irmãozinhos que estão necessitando de ajuda não iriam perceber essa ajuda e ia prolongar mais, não ia ter esse despertamento. Os irmãos que dormem começaram a dar sinais de vida. Então, esse é o poder despertador das orações, né? A oração tem o poder de despertar quem está adormecido. E a nós também, porque nós estamos adormecidos em vários aspectos das nossas virtudes, que são inúmeras, né? Nós temos no nosso espírito inúmeras virtudes adormecidas que têm que acordar. Porque no início do Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, ele começa falando que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, tal como imenso exército. Então, as virtudes são inúmeras, e cada vez que nós vamos galgando um andar no nosso escalar evolutivo, maior número de virtudes nós despertamos. Então, nós temos um número muito pequenininho de virtudes e um número infindável de virtudes para ser desperta. Então, a oração de quem faz e de quem recebe tem essa capacidade de fazer despertar
essas virtudezinhas adormecidas. É o poder despertador das orações. Então, aqui eu quero trazer um trecho da segunda parte, que são os exemplos do livro O Céu e o Inferno, um dos livros do Pentateuco Kardeciano. Então, aqui eu só quero lembrar, do Pentateuco Kardeciano são 5 livros. O primeiro livro, conforme eu falei, foi o Livro dos Espíritos, lançado em 1857. Depois passam 4 anos, Kardec leva 4 anos para poder lançar o segundo livro, que foi o Livro dos Médiuns, para dar apoio aos médiuns que ficaram, né, perturbados pelo lançamento do Livro dos Espíritos. Então, em 1861, para eles. Depois de 3 anos, vem o terceiro livro, em 1864, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, o quarto livro é O Céu e o Inferno, que foi em 1865, um ano após ter lançado o livro anterior. E depois, mais 3 anos para lançar a Gênesis, que foi o último livro do Pentateuco Kardeciano. Então, o quarto livro, O Céu e o Inferno, ele é dividido em partes. A segunda parte desse livro tem exemplos. E é nesses exemplos que eu quero trazer para vocês aqui que Kardec fala para a gente. Os espíritos sofredores reclamam preces. Então imagina, esses irmãozinhos que estavam adormecidos, eles não conseguiam nem ter o dom da oratória, de falar, mas eles estavam reclamando prece em seu sofrimento. Igual a Ludriana falou, dos pesadelos que eles estavam tendo, isso era uma reclamação, uma solicitude para que fossem orados por eles. Então, os espíritos sofredores reclamam preces. E estas preces lhes são proveitosas, porque verificando que a quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta. Então, a prece sobre esses irmãozinhos que estavam adormecidos, ela estava agindo mais de forma direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação. Então é isso que a prece estava fazendo. Por isso que eles estavam em conjunto orando para esses irmãos adormecidos, para que eles se arrependessem dos seus erros, que pedissem perdão a Deus, que se direcionassem, elevassem seu pensamento a Deus. E continua Kardec: reanima-os a prece, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. A oração desvia o pensamento do mal. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, ou seja, a prece não somente alivia esses irmãozinhos sofredores, como abrevia os seus sofrimentos. Olha como que é muito bem contemporizado isso daí no capítulo que a gente está estudando. E mais uma coisa para a gente, André Luiz e a espiritualidade, a amiga que nos assessora, está falando o quê? Para nós orarmos mais pelos irmãozinhos necessitados. Alguns daqueles infelizes deixavam escapar gemidos angustiosos. Olha só, já respondendo a oração, né? Já estava começando a reagir, escapar gemidos de dor, de arrependimento. Outros falavam em voz alta, dando conta dos pesadelos que os atormentavam. Quando se dá conta dos pesadelos, é porque já se dá conta dos erros cometidos, como sonâmbulos prestes a despertar. Muitos moviam os pés e as mãos como se esforçarem por fugir ao sono doloroso. Eminentemente surpreendido, reparei que 2 se levantaram distante de nós. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda espécie de assistência, inclusive aquele sopro curativo. Olharam-nos de longe, como loucos que acordassem de súbito, e dispararam a correr, espavoridos. Não obstante, a impressão de cadáveres ambulantes que nos causavam. Admirado, verifiquei que ninguém esboçou a menor disposição de segui-los. E quando me propunha, instintivamente, a segui-los, né? Alfredo deteve-me, exclamando: não se preocupe. Eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora de sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Acreditam sonhar, e é melhor assim. Não poderão fugir
às nossas fortificações e voltarão a pedir socorro noutras dependências a que serão recolhidos para adequado tratamento. Esses irmãozinhos, 2 apenas, acordaram desse sono terrível e deu aquele susto e saíram correndo. Mas Aniceto falando, deixe que eles vão voltar a pedir assistência. Então é isso, né? Muitas das vezes isso acontece com a gente cai na realidade de alguns afastamentos nossos do caminho reto, partes da nossa vida que a gente se desvia da própria espiritualidade, do relacionamento mais íntimo com Deus, a gente se desvia. E quando a gente se dá aquele supetão, a gente fica meio atordoado. Demora um tempo ali para a gente, e voltar para o caminho reto novamente. E a gente vai e a gente pede auxílio. Então Deus sabe disso, Ele sabe todos os nossos pensamentos. Então Deus nos conhece profundamente. Então Ele sabe que nós temos o nosso tempo. Nós temos o nosso tempo. Então esses irmãos tinham o tempo deles, do retorno. Então, essa necessidade recorrente de socorro, apresentadas em parte de nossa existência, é o que é? É o afastamento de Deus quando tudo nos parece bem, né? Então, quando tudo está bem na nossa vida, a gente meio que dá uma relaxada com a espiritualidade, distanciada, até vir o quê? Vir novamente as zonas sem luz. Lembra que a gente começou isso tudo falando isso? A gente está no caminho reto, um caminho luminoso. A gente começa a se afasta da luz. Vem a escuridão. Vem a escuridão, você tem que usar a luz que você acumulou no seu caminho no bem, na sua oração, para que você vá e comece a enxergar de novo que você tem que retomar aquele caminho perdido. Então, na própria revista essa, do ano 4º, da Revista Espírita, 1861, de julho também, quem vai escrever para a gente agora, vai falar para a gente, é Fénelon, de Luz. Então, Fénelon diz o seguinte: ó prece do coração, invocação incessante da criatura ao Criador. Se conhecesse tua força, quantos corações arrastados pela fraqueza teriam recorrido a ti no momento da queda? Se todos conhecessem a força que é uma prece com o coração, a gente tinha caído menos, a gente tinha orado mais, pedido mais, parado para pensar e se conectar mais com o Pai. É isso que Fénelon faz. Que nós agora, que nós tenhamos essa mensagem de Fénelon imersa em nosso ser, em todos os momentos, sejam os momentos bons, sejam os momentos ruins, nós paremos para elevar o pensamento a Deus, nos conectar com o divino, para que nós consigamos, assim, irradiar a nossa própria luz em direção àqueles necessitados e nos manter no caminho reto, no caminho de Deus. Continuamos silenciosos mais alguns minutos e notei que as luzes se foram apagando gradativamente, ao passo que os cadáveres retomavam a imobilidade anterior. Então, eles absorveram certa quantidade de energia, tiveram o início de um despertar, poder da oração. Na próxima vai ser mais fácil para eles absorverem mais ainda energia. E aí vem Ismalha, aquele espírito de luz mais elevado, para poder auxiliá-los. Ismalha declarou, então, terminada as nossas atividades da oração, e o administrador, após sinal luminoso, que notificava aos operários o término das obrigações, adiantou-se para nós, exclamando: gratíssimo pelo concurso fraternal, realizamos-se belo serviço intercessório. Desde alguns dias, ninguém se levantava. Olha, então eles estavam fazendo já há dias essa oração e nenhum irmão conseguia se levantar. Aniceto, percebendo-nos a perplexidade, falou a Vicente e a mim de maneira significativa. Conforme viram o trabalho da prece, é mais importante do que se pode imaginar no ciclo dos encarnados. Não há prece sem respostas. Não há prece sem respostas.
Então, podemos parar um pouquinho aqui. Então, antes de nós comentarmos que não há prece sem respostas, eu quero continuar naqueles dois irmãos que levantaram, correram, e Aniceto falou, pode deixar, que eles vão voltar para cá. É só o tempo deles. Aí, tem um livro chamado Cartas de uma Morta, livro psicografado por Francisco Xavier, ditado pelo Espírito Maria João de Deus. E, por acaso, Maria João de Deus é a mãezinha de Chico quando ela estava encarnada, né? Quando ela desencarna, ela dita algumas coisas para Chico. Então, aí tem esse livro, Cartas de uma Morta. O capítulo 7 de Maria João de Deus chama Almas Sofredoras. Então vamos ver o que a mãezinha de Chico fala para a gente nesse nosso estudo. Nesse instante em que pedimos com fervor, então o que acontece? Ela está contando uma história e eles estavam realizando um tratamento de irmãos de regiões umbralínicas. Então ela fala, nesse instante em que pedimos com fervor, vi que um foco de luz atravessava a pesada atmosfera. Olha só, novamente, a oração com fervor, resultando em luz, vindo da espiritualidade superior. Então ela viu que um foco de luz atravessava a pesada atmosfera. Por que pesada atmosfera? Da região umbralínica, né? Atmosfera pesada, densa, né? Então a luz atravessou aquela atmosfera pesada, banhando aquelas frontes imersas no martírio. Olha só, a luz atingindo o quê? A fronte, chakra coronário, como a Lu falou. Então, a mesma coisa acontecendo lá atrás, em outros casos, banhando aquelas frontes imersas no martírio. Nenhuma delas percebeu aquele clarão. Somente em alguns notei eflorescimento de uma estranha ansiedade, que representava ligeiro alívio ao mesmo tempo. Não é isso que aconteceu? Todos ali, 1.800 mortos, mumificados, somente 2 levantaram. Os outros apresentaram o quê? Mexeram o corpo, que é uma estranha ansiedade, que representava ligeiro alívio. Continua Maria João de Deus. Escutei em seguida o meu guia dizer, vamos, filha, a nossa prece foi ouvida. Se os sofredores não conseguiram receber seus benefícios imediatamente, pelo estado de dor e de endurecimento em que se encontram, basta para a nossa alegria que alguma dessas almas vagamente tenham sentido o sagrado influxo de nossos apelos, porque hoje, nesses corações que experimentaram o anseio da felicidade e da perfeição, plantamos as nossas rogativas sinceras os lírios perfumados da paz e da esperança. Né? É muito maravilhoso. Então, Maria João de Deus representando aqui para a gente isso que a gente está estudando. Então, esses irmãos receberam oração e a gente pensou, poxa, mas toda essa oração para eles só mexerem um pouquinho, né? E só 2 levantarem? Não. Representou um alívio da dor que eles vão guardar para eles como saldo positivo. Por quê? Devido ao endurecimento espiritual que eles ainda estão tendo. Cada um precisa de tempo em tempo, auxílio em auxílio, para poder se recuperar. Exatamente. É como se fossem pequenas gotinhas de luz que, no momento daquele espírito que está sofredor, faz o despertamento e daí ele consegue receber, aí ele se torna, aí ele fica passível de receber uma ajuda mais, uma ajuda mesmo, né? Então é isso, são pequenas maneiras que aos pouquinhos, é como homeopatia. Homeopatia não é aquele negócio que vai devagarinho? Isso. Pronto, é mais ou menos isso, que nem a homeopatia. Então, é o recado de Maria João de Deus para tudo na vida, né? Para a gente não desanimar. Tudo precisa de pontinhos por pontinhos, degrau por degrau para ir evoluindo. Então, para a gente não desanimar e continuar nesse caminho nosso. A oração, ela vem do latim orare. Os, em latim, é boca. Então, orare é o que é? É expressar
com a boca o que vem do coração. Por isso que oratória é aquele que fala com o coração. Então, oração é isso, você falar, deixar a boca exprimir o que o coração está sentindo para a divindade. Isso que é oração. E a oração ela é tão forte que ela é capaz de mover os lugares. Como que é isso, Marcos? Não, foi Cristo que falou. Então, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Mas não é que moveu a casa, não moveu o terreno. Moveu o lugar onde que eles estavam reunidos. Onde que eles estavam reunidos? No coração. Nós nos encontramos aqui no coração um do outro. Nós nos conectamos pelo coração. E quando a gente ora, o coração se move. Ele se eleva, ele fica menos denso, move o coração. Então, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, que é o coração de cada um. O próprio André Luiz, no livro Entre o Céu e a Terra, lá no capítulo 1, o capítulo 1 chama Em Torno da Prece. O governador da colônia está fazendo aquela prece contagiante e ele diz o seguinte: a prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Quando a gente pede a prece para o bem, a gente provoca o quê? O bem em nós mesmos. A parte fabulosa da prece aí. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, da ligação do Criador e da criatura através da prece, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. É isso que é oração. Um fluido ardoroso, o impulso de amor que da alma se projeta e se eleva ao Senhor. Não é isso? Ligação entre o Criador e a criatura? Aí lá no livro Vinha de Luz, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico, no capítulo 98, chama A Prece Recompõe. Diz que a oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Então, por isso que a gente falou que oração é deixar a boca falar aquilo que vem do coração. O que vem do coração é o próprio Espírito, né? A vontade do Espírito. E mais, Santo Agostinho nos fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, pedi e obtereis, avançai pelas veredas da prece, e ouvireis as vozes dos anjos. Quando a gente avança pela vereda da prece, a gente escuta a voz dos anjos. Por quê, hein, que a gente escuta a voz dos anjos? Porque a gente eleva o nosso patamar vibratório, se ligando aos bons espíritos e aí podendo receber a influência deles. Isso é interessante. Aí a gente conclui que aquela frase anterior, não há prece sem resposta. Sem resposta. Lembrando que a resposta, ela vem na medida do merecimento e da necessidade daquele que pede. Mas nunca existe prece sem resposta. Exato. Mas o que acontece? É porque muitas das vezes, Lu, acontece coisas na vida da gente que é a resposta da nossa prece, embora não seja aquilo que a gente quer. Exato, é exatamente. E aí, Bianca, o que você acha disso, da ligação da prece se ligando à angelitude, fazendo uma comunicação com a angelitude, visto que nós temos os nossos anjos protetores, né? Sim, eu tenho algumas coisas anotadas aqui de livros, né? Quando a gente começa a ler e falam sobre a prece. E quando a gente consegue se conectar, achei bem importante isso que você falou. Às vezes a gente é muito imediatista e frágeis na fé. Mas quando a gente ora de verdade com o coração da gente, a gente tem resposta. Por mais que seja a resposta que a gente queira, né? Aí eu tenho algumas coisas anotadas aqui, falando que a cura está dentro de nós, bastando para isso fechar as portas de nossas almas para as manifestações negativas do nosso dia a dia.
A gente acaba deixando a energia negativa dominar a gente, principalmente nas circunstâncias, né? Nas dificuldades, né? Nas vicissitudes, né? Naquilo que nos desagrada, mas que é para o nosso aprendizado, e a gente tem que pensar em toda e qualquer dificuldade que a gente esteja passando, tem algum propósito ali. É para a gente trabalhar nossa paciência, é para a gente se tornar pessoa, né? Nos tornarmos fortes, mais capazes de suportar e vencer, principalmente. E aí vem dizendo, o grande milagre da oração é pedir e acreditar, recebendo aquilo que brota do fundo do coração, assim como ensinou Jesus Cristo. Vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Está em João, capítulo 15, versículo 7. Diz ainda o grande mestre, por isso vos digo que todas as coisas que pedis, orando, crente receber, e fazei. Que está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. E para que a cura aconteça, é preciso acreditar. Por isso, precisamos estar vigilantes, utilizando a potência máxima com o poder da oração, para que a fé se manifeste e a gente possa encontrar o nosso propósito de vida. Orar e vigiar, né? E, Isabel, e com relação a essa ligação da prece com, por exemplo, anjos da guarda, os nossos anjos guardiães, você acha, você sente sobre isso? Então, é exatamente isso que está sendo dito aqui. Aquela prece que é dita lá do coração, ela corresponde. E olha que interessante, no início do nosso encontro de hoje, eu mentalizei uma pessoa, que é meu filho, que está passando por momentos difíceis. Ele ficou desempregado, e o filhinho deles demanda bastante atenção por coisas de saúde. Aí eu peguei esse livro aqui, que é para ver qual é, e pedi aos bons espíritos que olhassem, né, que nesse encontro enviassem bons fluidos para ele. E olha só o que eu abri. Nas Casas de César. Eu não li ainda. Sabe como é o nome do meu filho? César. Quando eu abri, eu arrepiei. Mas é isso, Deus que fala conosco através das atos simples da vida, né? É isso aí. Incrível, incrível. É assim mesmo, o coração, ele tem um poder muito forte. Isso. Quando você fala e pede e intui com o coração, é bem aquela máxima de Jesus, né? A fé move montanhas. Então, aquilo que você pede com o coração move montanhas. É impressionante. É verdade. Então, nós podemos terminar por aqui o nosso estudo, né? Depois, no próximo, a gente continua a partir do ponto que a gente parou. Então, como a gente sempre faz, a gente tenta trazer uma apresentação musical aqui sobre um tema de uma música MPB que fale sobre o assunto, né, que a gente conversou aqui e que a letra se estenda sobre esse assunto. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre uma música que ela que a gente deve interpretar a letra para esse capítulo que nós estudamos, sobre esses nossos irmãos que estavam adormecidos, né? Que estavam em pesadelos devido aos erros cometidos, às atitudes da infelicidade, gerando dores para eles, e que eles estavam tentando se recuperar, né? Os irmãos em oração, tentando jogar fontes de luz para eles, e eles tentando se recuperar. Dois conseguiram se levantar, saíram correndo, mas amanhã eles vão voltar. Amanhã eles voltarão, porque eles vão estar reabastecidos de luz, entendendo
os atos cometidos, entendendo a necessidade do caminho do bem. Então, amanhã, redobrado a força, sem nenhum mistério acima do ilusório, para esses irmãos, o astro-rei, que é o sol, a luz, vai brilhar. Amanhã, a luminosidade, que era aquela que eles receberam, alheia a qualquer outra vontade, há de se imperar, fazê-los proliferar no bem, né? Levantar para a vida do Altíssimo, né? Amanhã, esses ódios aplacados, esses temores abrandados, será pleno, né? Amanhã será lindo dia, da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada a força, pra cima que não cessa, há de vingar. Amanhã, mas nenhum mistério acima do ilusório, o astro-rei vai brilhar. Amanhã, a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar, há de imperar. Amanhã está toda a esperança, por menor que pareça, existe pra festejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge pra se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. Eu convido a Bianca para poder fazer a prece de encerramento. Mestre Jesus, nosso guia, nossa luz nessa caminhada pelo bem, nesse momento de prece, nesse nosso momento de oração, mentalizamos a Tua presença, Senhor. Mentalizamos nossa Sagrada Mãe Maria, mentalizamos nossos mentores, nossos amigos de luz, nos envolvendo de amor, de proteção, de energias salutares. Senhor, que as bênçãos que são do nosso merecimento se manifestem e que possamos ser conduzidos de acordo com a Tua vontade, Mestre. Que possamos cada vez mais servir com amor no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida familiar. Sejamos fiéis aos Teus ensinamentos. Que o amor, a justiça e a caridade estejam presentes nos nossos pensamentos, nas nossas ações, e derrama alívio e consolação, Mestre, nos nossos momentos de aflições, de angústias, e perdão por ainda sermos ainda tão frágeis na fé, que os nossos medos sejam sempre menores diante de todo amor e toda força que a gente recebe constantemente através da Tua boa nova. Sejamos perseverantes no estudo da doutrina e que a união e o nosso amor fraternal se multiplique, Senhor, e
sempre nos conforte, que as nossas vibrações de amor e paz, elas possam ser irradiadas para todos os nossos irmãos que necessitam, encarnados, desencarnados, e que todas as dores deste mundo, elas se dissipem, que a gente possa galgar cada vez mais a evolução espiritual que necessitamos, que a gente se aproxime mais de Ti, Mestre, que a nossa caminhada esteja sempre ao seu lado, como angelitude. Oração para fortalecer a fé. Eu creio em um Deus que habita em meu coração e que transforma tudo ao meu redor. Creio em um universo que trabalha sempre ao meu favor e me mostra sempre o melhor caminho a seguir. Creio na força dos anjos que se ancoram ao meu lado quando a cruz parece pesada demais para eu suportar. Creio na alma humana, feita à imagem e semelhança de Deus, e desta forma nenhum mal me atinge. Pragas e feitiços lançados se tornam bênçãos ao chegar à minha energia. Creio no Espírito Santo, que é Senhor e propaga a vida entre todos os povos. Creio que as crenças diversas se tornam um só caminho e que meu caminho é de prosperidade, paz, amor e glória. Creio na glória de Deus e dos anjos que me guiam de dia e de noite. Creio na luz que expande através do meu peito e que me afasta de todos os males do espírito e do corpo, que me protege dos inimigos visíveis e invisíveis. Creio que a força transformadora dos arcanjos habita dentro do meu peito e alimenta minha fé a cada dia, fazendo com que o impossível se torne realidade. Sendo assim, me aconchego nos braços de Deus e nas asas dos anjos, onde serei amparado, protegido e amado durante todos os séculos, enquanto elevo o meu espírito para poder servir aquele que me concedeu a vida. Que a glória do Altíssimo, seus anjos e arcanjos, seu exército de luz me guiem, me amparem e protejam a todos aqueles que amo. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, que a espiritualidade irradie bênçãos a todos aqueles que necessitam dessas bênçãos, especificamente que a espiritualidade ajude o nosso irmão César, né, a passar por esse período de dificuldade e que luzes se acendam no vosso caminho para que ele possa visualizar um horizonte de saída desse processo de dificuldade.